Então você tá querendo ficar todo estiloso? Corre na loja e procure a aba do canal do gráfico e adquira nossas estampas personalizadas. Também sendo possível adquirir direto pelo nosso canal do YouTube na aba loja. Corre e venha usar as nossas estampas exclusivas. E aí pessoal, sou o Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje, esse vídeo é feito para você que está querendo começar a trabalhar com designer gráfico e não sabe nem que computador ter, o que seu computador precisa, qual é o potencial dele, qual é o desempenho, quais são as placas que você precisa para o seu computador poder trabalhar com designer gráfico. Lembrando que esse vídeo é focado, tá? Para você que quer trabalhar com a parte web, você quer fazer uma ilustração, você quer trabalhar com a parte de impressão, ou seja, com gráfica. Não é focado se você quer mexer com 3D, edição de vídeo e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou estar mostrando aqui os requisitos que as fabricantes, no caso Adobe e a Corel, recomendam, porque os programas vão ser Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator e Corel. Basicamente são esses programas que você vai usar para trabalhar nessa área. Então eu vou mostrar o que o fabricante recomenda e o que eu, Bruno, recomendo, principalmente se você for trabalhar com todos eles. E depois eu falo qual é a minha máquina, quais são as configurações da minha máquina atual na data de hoje. Então vamos lá! Primeiro aqui é o mais modesto de todos, que é o Acrobat Pro. Existe o Acrobat Reader, que para quem não sabe qual é a diferença entre um e outro, basicamente o Reader vai ser para você ler, ver um PDF e talvez colocar um comentário ou outro no PDF. Já o Pro, fora ter todos esses recursos que o Reader tem, ele também basicamente faz edição, então você pode corrigir cores, pode editar um texto, alterar uma imagem, você consegue fazer muito mais coisa. E mesmo assim os requisitos deles são bem humildes. Você vai precisar de 2 GB de RAM, você vai precisar de um processador aqui Intel ou AMD com 1.5 GHz ou mais rápido. Então computadores bem antigos conseguiriam usar ele de forma bem tranquila. Na versão DC eles recomendam o Windows 11, o que seria de 64 bits, está saindo aí, eu ainda não experimentei, o Windows 10, 32 ou 64 bits, e aqui tem até o Windows 7 também, tem o Windows 8, 8.1, 7, todos suportam 32 bits, 64 bits, e tem os Windows Server, mas não recomendo você usar o Windows Server para edição desse tipo de material, mas sim, se você precisar, tem aqui também Server 2008, 2012, 16 e 19. Enfim, então vamos trabalhar do Windows 7 ao Windows 11, na verdade do Windows 7 ao Windows 10, 64 bits ou 32 bits. Para quem não sabe essa diferença, 64 bits vai ser mais rápido, tem a ver com a arquitetura do seu processador. Você pode instalar um programa 32 bits em um processador de 64 bits, em um sistema 64, mas ele não vai trabalhar tão rápido quanto você instalar uma versão 64 bits em um processador e um sistema 64, beleza? Então trabalhem em 64 bits com computadores mais modernos, mais recentes, todos vão ter, e você vai ter um desempenho melhor. Como eu falei, 2 GB de RAM, 4,5 GB de espaço no HD, e aí tem a resolução de tela aqui de monitor, mas basicamente um monitor HD, um monitor Full HD, vamos trabalhar sempre com Full HD pelo menos, dá conta do recado. Ok, podem ver que a placa de vídeo ela é opcional. Lembrando que vamos falar só de Windows, tá? Eu mesmo nunca trabalhei com Mac, então não posso opinar. Não vou poder falar com uma propriedade do concorrente do PC. Então a placa de vídeo é opcional, provavelmente não vai dar um ganho de desempenho. Eu tenho aqui na minha máquina uma placa de vídeo dedicada e eu tinha um notebook com uma placa de vídeo, um board. E realmente no Acrobat eu não via diferença nenhuma, tá? Então não liguem para isso. O HD, como eu falei, ele pode ser de disco, mas sempre um SSD você vai ter um desempenho melhor, mas isso é o que o Acrobat recomenda. Minha opinião quanto a esses requisitos, dá e sobra. Só a RAM, que eu vou ser bem sincero, porque você geralmente vai ter outras coisas aí no sistema. Se você vai usar só o Acrobat, vamos colocar assim, 4 GB de RAM, não use só os dois. E ainda assim, 4 GB de RAM hoje para os computadores eu acho muito pouco. Recomendo qualquer computador que você for pegar ter no mínimo 8 GB de RAM, ok? Então aqui fala com 2, vai funcionar? Vai. Na empresa onde eu trabalho a gente tem um computadorzinho que de vez em quando a gente usa como step, ele tem 4 GB de RAM, funciona, mas por Acrobat você não vê tanta diferença, mas se tiver alguma outra coisa rolando lá embaixo do sistema, vai ficar mais lentinho, então
Pega com 4, 8 GB de RAM, monta a sua máquina com 8 que vai ser melhor. Ok, então isso foi as especificações da fabricante e as minhas considerações. Vamos agora para o próximo, que também é um dos mais leves que nós temos aqui, que é o InDesign, que é o nosso paginador. Para ele, o que é recomendado? Um processador Intel Multicore que suporte 64 bits ou um processador AMD Athlon que também seja de 64 bits. Então, Multicore você pode pegar um Core 2 Duo, um Dual Core aí, já vai funcionar. Não recomendo esse tipo de processador, recomendo um processador melhor, tá? Eu dei o exemplo do Dual Core, mas se você vai trabalhar com essas coisas, de cara, procura no mínimo, independente do que eu vou falar aqui, que os fabricantes recomendam. Se você vai pro lado do Intel, da força, pega no mínimo um i5. Um i5 de terceira, quarta geração para cima. Lembrando que se você tá vendo esse vídeo agora, você vai comprar um computador novo, tá? Se você quer comprar um computador novo, pegue pelo menos da 9ª geração para frente, se for um Intel. E se for da linha AMD, vá pro lado Ryzen 5 ou um Ryzen 7. Eu recomendo o Ryzen 7, a diferença, até a última vez que eu tinha olhado do Ryzen 7 para o Ryzen 5, não era tanta assim custo, mas o 5 já resolve. O Ryzen 7 você vai ter um desempenho um pouco melhor. Pega de preferência da linha 3000 ou a 5000, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Se você tá vendo isso no futuro, já deve ter processador melhor. Mas então vai por esse lado aí que você vai ter um bom processador para trabalhar com InDesign. Sistema operacional, mesma coisa. Vamos pensar agora que daqui para frente já tá saindo Windows 11. Então, para tudo, vamos pensar no Windows 10 para cima. E se você vai trabalhar com esse tipo de serviço, você vai trabalhar com design, já pensa sempre que o seu sistema tem que ser 64 bits. Ah, mas o sistema eu posso instalar em 32. Cara, não faz isso que você vai perder desempenho. Instala tudo 64. Então daqui pra frente vamos falar só de 64 bits. E vamos falar sempre do Windows 10 pra cima. Nada impede de você ter um Windows 7, em algumas situações vão rodar, mas podem ver que aqui o próprio InDesign fala que é compatível com Windows 10. Então, Windows 10 pra cima. Tá falando aqui também que o mínimo é 4 GB de RAM, o recomendado é 16. O que eu digo? 8 você já consegue trabalhar legal, dependendo da quantia de elementos que você vai ter dentro do seu serviço, a quantia de vetores. Então, 8 GB para mim é o mínimo recomendado. Por mais que a Adobe fale 4 GB, recomendo 8 para cima. Eu, Bruno, trabalho com 16. 16 eu nunca senti falta de memória RAM pro InDesign. Mas às vezes, quando você está com vários arquivos muito grandes e complexos, você vê que a memória já fica lá meio apertadinha. Então, se puder, os 8 no mínimo já fica ok para trabalhar, tá? Mas tenta ir para os 16. O computador ideal seria já com os 16, mas trabalhe no mínimo com os 8. Espaço em disco aqui também vai falar de 3.6, espaço disponível para instalação e tudo mais. Você pega aí um HDzinho de 500 GB pelo menos, já fica ok. O que a própria Adobe recomenda e eu, Bruno, recomendo, usa um SSD. SSD é vida. Se você não tem muita grana para investir numa placa-mãe ou um notebook que suporte a tecnologia SSD M2 NVMe, que é a melhor que tem no mercado atualmente, pega pelo menos um SATA. Se você pegar um SATA, que vai ser a entrada convencional de qualquer HD, o HD de disco é SATA. Então, se você compra um notebook ou um desk, ele vai ter uma entrada SATA. Compra já com SSD ou você compra o SSD à parte e coloca, que vai dar um ganho legal quando você for exportar um arquivo dentro do seu SSD, porque não adianta nada também você fazer isso para um HD de disco, que aí você fica limitado ao tempo de gravação dele. Então, se você for fazer, trabalha já dentro do SSD, pega pelo menos um aí de uns... Tem gente que fala 256 GB, mas eu recomendo no mínimo uns 480 GB, já dá para trabalhar legal. Caiu bem o valor do SSD SATA. Então, minhas recomendações são essas. Placa de vídeo de 32 bits que eles falam aqui. Então, basicamente, qualquer placa de vídeo, um boardzinho que você pegar, ou off-board, vai dar conta do recado. Se você pega um notebook 5 aí da vida com um board Intel, vai funcionar. Aí, só para você ter um desempenho mais legal, procura pegar esse notebook com os 8 GB de RAM e o SSD, tá show. Lembrando que eu tô falando isso agora de notebook, mas um desk, mesma coisa, tá? E se, como eu falei, se for um processador da AMD, pega um Ryzen 5, um Ryzen 7 se tiver com mais grana, mesma coisa. Intel pega um i5, se você tiver com mais grana, já pode pegar um i7 aí, ok? Vamos pro próximo.
Vamos agora falar do Photoshop. Ele já começa a ser um pouquinho mais guloso. Ele fala aqui também Intel e AMD compatível com 64 bits, processador de 2 GHz ou superior. Eu recomendo ele na mesma faixa. Pega um i5 ou um i7, se for Intel, pega um Ryzen 5 ou um Ryzen 7, se você for de AMD, todos 64 bits. Aqui já fala que o mínimo é 8 GB de RAM, segundo a fabricante, a Adobe, a desenvolvedora, e 16 ou mais, que é o recomendado. Sim, o Photoshop muitas vezes ele já pesa um pouquinho mais. Com 8 GB de RAM, se você não for trabalhar com muita coisa simultânea, já dá para trabalhar legal, mas realmente uns 16 já compensa mais. Eu tinha um i5, acho que de terceira ou quarta geração, um notebook da Asus que durou muito tempo. Eu coloquei 10 GB de RAM nele para conseguir trabalhar legal. Com 8 trabalhava, mas eu sentia uns engasgos. Como ele tinha um pente, só tinha um slot e ele tinha 2 GB soldados, eu tirei aquele pente que tinha lá. Eu acho que ele veio com um pente de 2 e o outro soldado. Eu tirei o de 2, coloquei um de 8, fiquei com 10 GB, já ficou bacana para trabalhar. Então vocês podem ver que não precisa de tanto assim também, mas 8 GB já ok, recomendo 16. Placa de vídeo, aqui tá falando uma placa de vídeo de pelo menos 2 GB seria o mínimo e 4 GB recomendado, principalmente se você for trabalhar com imagens em resolução 4K. E recomenda também uma DirectX 12. Basicamente qualquer placa on-board hoje, eu acho que ela já suporta DirectX 12, então qualquer notebook sem placa dedicada que você pegar, qualquer computador basicão aí que você pegar já vai ter esse suporte. Aí se atente a essa memória, tá? Como eu falei, eu tinha uma Intel Graphics 4000, dava para trabalhar, mas você sente ali que poderia ser melhor. Se você pegar uma plaquinha aí de 4 GB já fica mais ok. Eu tô trabalhando com uma placa de 6 GB, que é a GTX 1060 da AMD. Da AMD não, desculpa, a GTX 1060, que é da Nvidia. Não posso reclamar, trabalho muito bem, obrigado. Minhas recomendações? Tenta já pegar com 8 ou 16 de preferência, e uma plaquinha de vídeo aí desses 4 GB já resolve. Vamos pro próximo, agora nós vamos falar aqui do Illustrator. Esse cara já também é um pouquinho mais pesado, tá? Eu não sei se eu frisei, mas no Photoshop também é interessante, se você, voltando aqui, você pôr um SSD. Tenta pôr SSD que é vida, cara. Depois que você se acostuma, os outros computadores parecem uma carroça. Então vamos voltar aqui para o Illustrator. Esse cara já é também um pouquinho mais comilão em questão de recurso. Mesma coisa. Tenta aí ter um processador i5 ou i7, e se você for Intel, e tenta ter um Ryzen 5 ou Ryzen 7, se você for do lado AMD. Sistema operacional já vai de Windows 10. Memória RAM, mesma coisa que o Photoshop. Você pode trabalhar com 8 GB de RAM, mas já fica bem limitado, já fica meio no limite. Então tenta já uns 16 para você trabalhar um pouquinho mais de folga, um pouquinho mais gostoso. O HD aqui também tá falando 2 GB disponível pelo menos para instalação. Pode ser de disco, mas eu já recomendo que você use um SSD, mesma coisa. Pega um SSD aí. Ai, Bruno, mas eu vou deixar de ter um HD de 2 teras, 1 tera ali para colocar um SSD de 480, cara, eu recomendo, tá? Você vai ter um desempenho bem legal. Se você tem um desk, põe um SSD para você trabalhar e o HD de disco só para você guardar o serviço depois que ele tá pronto. Se você tem um notebook, ele não tem 2 entradas, compra um HD externo, você trabalha no seu SSD e depois você copia o arquivo depois de pronto, você copia para o HD de disco só para ter o seu backup lá, seu HDzinho externo, guarda numa gaveta e é show, você vai trabalhar bem melhor. Mesma coisa, resolução e tudo mais. Placa de vídeo aqui, ó, fala que ela tem que ter pelo menos OpenGL 4, basicamente qualquer placa vai ter. É opcional para uso de recursos de desempenho da GPU. O Windows deve ter no mínimo 1 GB de VRAM. Recomenda-se que tenha 4 GB de RAM. E o computador deve ser compatível com essa versão 4 ou superior do OpenGL. Funciona também com um computador que tiver um onboard, mas é claro, uma placa de vídeo, principalmente dependendo do recurso que você for fazer, já dá uma folga. Mais uma vez, eu estou usando uma GTX 1060, ela não é a melhor placa do mercado, ela está longe disso, é uma placa bem antiga, diga-se de passagem, e eu consigo trabalhar legal. Lembrando que o meu modelo é o de 6 GB, tá? Porque às vezes eu falo 1060 e a pessoa vai e procura e acha um modelo de 3 GB e acha que vai ter o mesmo desempenho. Não tem. Mas pega uma plaquinha aí com uns 4 GB de RAM, já fica ok. Recomendo já ir para a linha GTX ou a linha Quadro, só que a linha Quadro
já é mais cara, né? Então pega uma linha GTX, ou se você tá com um pouquinho mais de grana aí e quer partir para uma RTX, pega uma RTX 3060, que, cara, você vai trabalhar com muita folga, não precisa nem pegar a 3060 Ti, uma 3060 já fica show. Não precisa disso tudo, claro, mas é legal você ter uns recursos a mais. Então, basicamente é isso, uma placa de vídeo com 4 GB, 16 GB de RAM e um SSD. Faz muita diferença. Confia em mim. Se você nunca usou, usa, confia. É um investimento muito bom. Agora vamos para o CorelDRAW. CorelDRAW aqui taca de tudo, basicamente do i3 ao i9, do Ryzen 3 ao Ryzen 9. Eu não usei os i3 mais recentes, eu não usei o Ryzen 3 mais recente, eu não recomendo para ninguém que quer trabalhar com designer, porque eu não sei qual vai ser o real desempenho na hora que você estiver trabalhando. Eu recomendo a mesma coisa, i5 e i7 ou mais, se você for para Intel, Ryzen 5 ou Ryzen 7 ou mais, se você for para AMD. Já procura isso daí. Placa de vídeo compatível com o OpenCL 1.2, 3 GB, de preferência pega aí também uma com uns 3, 4 GB. Então se você vai montar sua máquina pensando no Illustrator, pro Corel ela também vai trabalhar bem. O Corel te recomenda um pouquinho menos de memória, ele recomenda metade, na verdade, um mínimo de 4 GB, mas recomenda com 8 ou mais para você trabalhar com mais folga. Eu também recomendo 16 GB de RAM, de verdade. Você vai trabalhar com ilustração, principalmente você vai colocar muito efeito, muita camada. Usa 16 GB de RAM que você não vai se arrepender. E também um SSD. Para qualquer coisa aqui, pega um SSD que é vida, cara. Lembrando também que ele sugere aqui o Windows 11 ou 10. Vamos ignorar as outras versões de sistema operacional, porque a gente só vai para frente, né? Você vai comprar uma máquina nova, não pense em instalar um sistema antigo, lembrando que tudo 64 bits sempre. Então agora vão as minhas recomendações. Você vai trabalhar com design. O que você me recomenda hoje, Bruno? Você tá com pouca grana para gastar? Pega aí uma plaquinha de vídeo de no mínimo 4 GB, pega um i5 ou um Ryzen 5, vai no mais barato, contanto que seja da geração mais atual. Hoje, em 2021, se você for pegar um Intel, pega um Intel de 10ª geração, pelo menos. Se você for pro lado AMD, pega um Ryzen 5, pelo menos da linha 3000 ou já o da linha 5000, que vai trabalhar bem. Se você já tá vendo isso no futuro, pega o que for mais atual aí para sua época. 8 GB de RAM no mínimo, mas de verdade já investe um pouquinho, já pega 16 GB de RAM. E o SSD, cara, como eu falei, eu acho que é muito essencial, porque você vai abrir os arquivos mais rápido e você vai poder salvar, exportar os arquivos mais rápido, contanto que você tenha em mente que você tem que exportar e salvar dentro do seu próprio SD. Se você, eu tenho um HD de disco e o SSD, e eu vou usar o SSD só para o sistema, então eu vou comprar um SSD de 128 e eu vou comprar um HD de 3 TB de disco, onde eu vou deixar os meus serviços e eu vou trabalhar com os meus serviços todos lá. Seus programas vão abrir rapidão, porque eles estão instalados no SSD. Porém, a hora que você for abrir o arquivo que está no disco, você perde um tempinho porque é o disco lendo e não seu SSD. E aí quando você for exportar um arquivo do InDesign, quando você for salvar um arquivo do Photoshop, quando você for exportar um arquivo em PSD, ou quando você for gerar um PDF, o que acontece? Se você vai estar gerando um HD de disco, você vai ter um gargalo aí, que é o disco. Então por isso eu recomendo a SSD de 480. Ele não é tão grande, vai ter um custo-benefício mais legal. Aí você deixa um HDzinho de disco lá para só você arrastar os seus arquivos depois que estão salvos. Então tô fazendo minha revista, minha foto, minha ilustração, tô salvando tudo lá no SSD. Tô salvando, exportando, bacana. Terminei, fechei o projeto, vou mandar para impressão, upei para o site para onde eu preciso, copia tudo isso que você trabalhou, que estava lá no SSD e salva no seu HD de disco. Então você poupa aquele espaço do SSD e você teve todo o desempenho para fazer o seu projeto e tá lá no disco guardado bonitinho. Ou se não, como eu falei, se você tiver um notebook e ele não couber os dois, aí você passa a salvar tudo num HD externo. Primeiro você trabalha no seu notebook, lá no seu SSD, depois copia pro HD externo e guarda ali bonitinho para você ter conservado, guardado seu arquivo para quando você precisar, você copia de volta. E como eu falei, a parte do SSD, temos aí o NVMe, e temos aí também o SATA, o padrão SATA, que é o mesmo padrão do HD de disco convencional. Eu já tive os dois e eu vou falar qual foi a minha experiência trabalhando para você evitar de gastar muito dinheiro, tá? Basicamente o ganho de desempenho entre um e outro vai ser muito pouco para esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto. Bruno, eu quero o melhor. Pega um NVMe M2 aí, põe tranquilo.
É o melhor, você vai ter um ganho aí de alguns segundos em relação ao SSD convencional. Bruno, eu não quero gastar com isso, eu prefiro gastar... A diferença de preço que eu ia gastar de um SSD NVMe para um SATA, eu prefiro gastar em ter um HD para eu guardar mais arquivo, ou um HD de disco, né? Ou investir numa placa de vídeo, ou investir numa memória RAM. Faz isso que o SSD SATA para esse tipo de trabalho vai dar e sobrar. Que nem eu falei, a diferença é muito pequena. Eu peguei arquivos grandes aí, livros, fui gerar um PDF pesadão, salvar um PDF do Illustrator. Cara, é uma diferença muito pequena. Eu ia preferir gastar esse valor, por exemplo, para ter os meus 16 GB de RAM pelo menos. Então, fica aí a dica. E Bruno, qual é a configuração do seu computador? O meu computador tem 16 GB de RAM DDR4 de 3000 MHz. O meu computador ele tem uma GTX 1060 de 6 GB como placa de vídeo e o meu processador é um Ryzen 7 3800X. Não são o melhor processador nem a melhor placa de vídeo do mercado. Não era nem da geração deles, a minha placa de vídeo era uma placa de vídeo mais intermediária para jogo, 3D assim, na época da GTX, e o meu processador já era mais intermediário para trabalho. Então, na verdade ele já era quase um dos tops para trabalho, da linha Ryzen, AMD. Trabalho muito bem, o meu processador é basicamente da geração anterior, a minha placa de vídeo ela deve ter praticamente uns 3, 4 anos, e tá me atendendo bem, eu tô trabalhando muito bem. Mais uma vez, não tente, só porque o do Bruno é um modelo mais antigo, vou poder comprar e trabalhar. Se você puder, compra já um modelo mais recente, mais do ano que você tá querendo montar sua máquina da sua geração, que vai te dar uma folguinha aí pra você trabalhar por mais tempo. Mas tenta sempre fazer esse combo. 16 GB de RAM, um SSD de 480, um Ryzen 7 ou um Ryzen 5, um i5 da Intel ou um i7 e a placa de vídeo de pelo menos 4 GB. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, senta aquele like, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito, indica esse canal para os amigos e claro, se tiver novas dúvidas, coloca logo abaixo aí nos comentários. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!